O título dessa mensagem é: quem é você? Jacó ou Israel? E hoje essa pergunta era para que nós refletimos. Quem sou eu? Eu sou Jacó ou Israel? E nós vamos estar explorando esse tema e no final você vai entender com mais clareza o que é isso. E hoje eu quero explorar com vocês como podemos melhorar nosso relacionamento com Deus. Você às vezes se pergunta por que será que é difícil gostar da presença de Deus? Você tem essa dificuldade? Você tem a dificuldade às vezes de orar e ficar naquele momento assim calmo, ter um momento de leitura da palavra e entender aquilo que você está lendo? Você tem essa dificuldade? Acho que todo mundo tem em algum momento essa dificuldade. Às vezes nós estamos muito conectados, outras vezes nós não estamos tão conectados. E por que isso acontece? Por que às vezes é tão difícil conectar com a palavra de Deus? Uma outra pergunta para vocês: como que está o teu relacionamento com Deus? Além disso, como está o seu relacionamento com aqueles ao seu redor? Porque quando você não está bem com Deus, às vezes é difícil não estar bem com as pessoas à sua volta. Entendeu? Então tem essa dificuldade, esse relacionamento. Mas vamos estudar a vida de um homem que foi transformado após um único encontro com Deus. Essa história está lá no livro de Gênesis, capítulo 32, verso 22 ao 31. Eu vou ler para vocês na versão NVI. E diz o seguinte: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia ir com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou-lhe. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. E por isso que até os israelitas não comem o tendão que faz parte da coxa, porque a perna de Jacó foi tocada nesse lugar. Então, para que vocês entendam, Jacó ele era filho de Isaac. Ele morou com seus pais, mas um dia ele deixou a casa dos seus pais e foram morar com a família da mãe dele. E lá ele se casou. E depois de muitos anos ele resolveu retornar para a terra de seu pai. Né? Essa passagem que nós vimos aqui em Gênesis 32 fala do dia em que ele retornou de volta para a casa de seu pai. Mas a situação era muito difícil para ele, porque quando ele saiu daquele lugar, ele tinha causado muitos problemas. Ele teve problemas com seu pai, com seu irmão,
E quando ele retornava, fazia essa jornada, ele teve medo de encarar o passado, o medo de encarar o passado e a sua família de novo, porque ele sabia que ele tinha feito muita coisa errada. É por isso que eu te perguntei no começo, porque antes o nome dele era Jacó, e depois dessa luta com o anjo em Peniel, o nome dele foi mudado para Israel. E nós vamos entender o significado de tudo isso daqui a pouco. E muitas vezes nós também temos essa dificuldade. Temos dificuldade de encarar o nosso passado, suas memórias, as angústias, os medos, né? E às vezes nós enchemos nossas mentes de pensamentos, e esses pensamentos acabam nos paralisando por causa do passado. E você acredita que você pode viver sem essa angústia, possa viver em paz? Eu acredito nisso. Mas como Jacó, às vezes nós precisamos voltar atrás, nós precisamos analisar o que aconteceu e processar tudo isso na presença de Deus. Jacó, para que você pense, Jacó ele foi um homem que nasceu para ser uma bênção. Porém, ele fez ele pecou várias vezes e errou várias vezes. Ele enganou o seu irmão, e trocou. Ele enganou o seu irmão trocando o direito de primogenitura por um prato de sopa. Então, Esaú, um dia ele saiu para caçar, e ele chegou em casa depois do dia e não conseguiu achar nada. Quando ele chegou em casa, Jacó estava preparando uma sopa de lentilha. Daí ele vira para Jacó e fala: me dá um pouco de sopa, eu tô com muita fome. Então Jacó vira para ele e fala: eu te dou sopa, mas aí você vai ter que me dar o direito de primogenitura. Porque em Israel, a regra é que o primogênito recebe o dobro das bênçãos que o irmão mais novo. E Jacó, ele queria essa bênção para ele. Então ele vira pro irmão e fala: me dá essa bênção. Então Esaú vira para ele e fala: então, se eu não te der essa bênção, eu vou morrer de fome. Então fica com a bênção e me dá a comida. Então não foi algo inteligente da parte de Esaú também, mas foi o que aconteceu. Mas daí outra situação aconteceu. Quando o pai dele estava ficando mais velho, e ele sabia que antes que o pai morresse, ele abençoava os filhos. E daí Esaú, ele estava caçando. E daí Esaú, na verdade, era o filho que Isaac gostava mais. E Jacó era amado de sua mãe. Então a mãe dele vira para ele e fala: eu sei que você comprou a sua bênção aquele dia que você trocou ela pelo o prato de lentilhas, mas você precisa receber a sua bênção. Seu pai precisa orar por você. Então vamos fazer algo. Então eles vão e bolam um plano de enganar o pai dele. Alguém fala: pegou as roupas do seu irmão, colocou alguns pelos de animais no seu braço, e ele parecia com seu irmão. Ele estava vestido como seu irmão, e o seu pai já não tinha mais uma visão muito boa, e ele conseguiu enganar o seu pai e pegar a bênção. Mas o que aconteceu? Você conhece a história? O irmão dele ficou muito bravo. E o que aconteceu? Ele teve que correr. Porque o irmão dele queria matar ele. Então o que você vê? Ele fez muita coisa errada. Ele escolheu ele escolheu fazer muita coisa errada para pegar uma bênção que Deus já havia prometido para ele. Ele escolheu resolver as coisas da sua própria maneira, e por causa disso ele acabou tendo que correr. E quando ele chegou no lugar onde ele foi morar, que foi com a família da mãe dele, ele conheceu uma mulher e queria casar com ela, mas então ele foi enganado do mesmo jeito que ele enganou no passado o seu pai.
ele foi enganado pelo sogro dele, a família da mãe dele. E daí ele começa a colher os frutos da mentira, os frutos da decepção que ele mesmo plantou. Assim como o Luciano leu aqui, tudo aquilo que plantarmos, nós vamos colher. Esse homem, ele teve essa experiência na vida dele. Eu quero que você lembre, não esqueça, porque tudo aquilo que plantamos, nós vamos colher. Tudo que semeamos, nós vamos colher. Temos que tomar cuidado como conversamos com os outros e aquilo que fazemos diante das pessoas. Jacó, ele recebeu Lia como sua esposa no lugar de Raquel. Ele amava Raquel, né? Ele teve o salário dele mudado várias vezes. Ele trabalhava para o seu sogro e o salário dele nunca foi constante, foi trocado várias vezes, e depois de tanto sofrimento, engano, ele ainda assim prosperou, porque Deus, além da circunstância, Deus abençoou ele. Porém, o passado dele ainda o atormentava. Havia coisas na vida pessoal dele que não estava correta. O passado dele perseguia ele. E todas as vezes que alguém chamava ele do nome Jacó, ele lembrava: eu sou um enganador, eu sou um trapaceiro, um fraudulento e um mentiroso. E quando nós lemos essa versão na Gênesis 32, verso 27, você vê, na versão ampliada, você vê: o homem perguntou-lhe qual é o seu nome, e em choque ele sussurrou: Jacó. Então ele não respondeu de maneira natural, ele sussurrou, porque naquele momento ele reconheceu que ele é o suplantador, intrigante e trapaceiro. Então ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que estava dentro do coração dele, ele sabia que o coração dele não estava correto. E é por isso que, com muita vergonha, ele responde o seu nome para aquele anjo, né? Mas um dia ele entendeu. Um dia ele cai em si e entende que ele precisa voltar para a casa de seu pai e consertar as coisas. E nós, como Jacó, erramos muitas vezes e tomamos decisões erradas e não voltamos no passado para consertar esses erros. E se você não consertar esses erros do passado, esses mesmos erros te devorará. Se você não se arrepender dos seus pecados, você abre uma porta para que o inimigo entre dentro da sua casa para te acusar, para que as pessoas te condenem, para que você se culpe. Em todo momento na palavra, nós vemos esse chamado ao arrependimento. E por que nós precisamos nos arrepender? Porque quando nós não nos arrependemos, nós deixamos uma brecha, uma porta aberta para que o inimigo entre dentro da sua vida. E sempre vamos ter essa palavra de acusação vindo contra você. Por isso que é muito importante que nós nos arrependemos, confessamos e abandonamos o nosso pecado. A palavra de Deus diz em 1 João 1,9 e fala o seguinte: 1 João 1,9. Vamos ler juntos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Vamos ler mais uma vez. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É por isso que é muito importante confessar os nossos pecados. Nós não precisamos deixar o pecado dentro das nossas vidas e viver dessa forma. Queridos, se a sua vida ela está estagnada, se você não vê crescimento espiritual, se você não desfruta da paz de Deus, e sua vida com Deus não é boa, e se você não tem prazer em estar na presença dEle, ou se sua mente está sempre correndo de Deus, eu posso te garantir, tem coisas no teu passado que você ainda não tratou. E nós precisamos abrir o nosso coração, esvaziar o nosso coração. Lembra semana passada quando o pastor estava pregando? Um dos exemplos que ele deu foi de um carro que ele comprou. Eu estava simplesmente traduzindo, então eu
Eu não consegui, não sei se você lembra tudo isso. E ele comprou um carro e ele foi dirigir esse carro. Daqui a pouco o carro de repente parou. E daí ele voltou para a garagem e falou: o carro não tá funcionando. Ele pegou e falou: não, tá funcionando. Então ele convidou aquele vendedor a andar com ele no carro. E eles andaram junto no carro. Daqui a pouco o carro parou, igual ele tinha falado. E ele trouxe de novo. O carro para o mecânico. O que era o problema? Havia uma molécula de sujeira muito pequena no carro. E essa pequena molécula de sujeira causava o carro parar. Então, e é do mesmo jeito, há coisas pequenas nas nossas vidas, há erros nas nossas vidas, que a gente fala: não, tá ok. E você não se arrepende dessas coisas. E você sabe que dentro do teu coração que você não agrada a Deus, que você não conecta com Deus por causa dessas coisas. Você vem pra igreja, mas não adora Ele de uma maneira ousada. E tem essas coisas nós precisamos confessar. E nós, de todas as formas, Deus conhece o nosso coração. E Ele vem, Ele sabe onde nós estamos. E de tempos em tempos Ele vem e mostra essas áreas para nós, né? E isso vai nos preparando, e vai nos sarando, e vai nos curando. Isso é santificação. Todos os dias Deus está brilhando a sua luz dentro de nós. Ele nos ajuda a ser cada vez mais parecido com Ele. Ele mostra áreas das nossas vidas que ainda não está boa. Daí nós nos arrependemos, nós mudamos, e cada dia, progressivamente, nós nos tornamos cada vez mais como Ele. E Ele nos ama e Ele nos quer ter mais perto dele. Amém? Não há comunhão entre trevas e luz. Não tem como você ouvir de Deus se o seu coração está cheio de amargura, angústia, rebelião e medos, né? O Espírito Santo, ele é como uma pomba. Você sabia disso? O Espírito Santo, a Bíblia compara o Espírito Santo como uma pomba. E você sabia que uma pomba, se você colocar uma pomba dentro de uma jaula, e se você não limpar a jaula pelo menos 3 vezes por semana, você sabe o que vai acontecer com essa pomba? Ela morre. Por quê? Porque a pomba, ela não consegue morar num lugar sujo. Do mesmo jeito com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não habita num coração que é sujo. Ele precisa de um coração limpo. Ele precisa de um coração puro para que ele ministre para nós. Por isso que é tão importante nós termos um coração limpo, de nos arrepender dos nossos pecados, de sempre pedir perdão, de sempre autoavaliar para ver como que estão as coisas dentro de nós. Mas você pode falar para mim: você não entende. Eu fui traído. Eu fui ferido. Eu tive perdas na minha vida. E por que eu tenho então que perdoar? Porque foi feito contra mim essas coisas. Você sabe que às vezes nas nossas vidas nós fazemos algumas escolhas, e daí isso gera uma consequência para conosco, e as pessoas, elas começam a fazer coisas para conosco que nós não gostamos, e isso nós precisamos consertar essas situações. E o que depende de você é ir lá e perdoar a pessoa. Se a pessoa não quer te perdoar, se a pessoa não quer conversar com você, você fez a sua parte. Isso é muito importante, né? Jacó, na verdade, ele escolheu trair o seu irmão. Ele escolheu trair seu irmão e seu pai. Ele armou tudo isso, foi uma grande tramóia da parte dele. E por isso que o ódio do irmão dele foi muito forte. Mas Jacó, ele tinha uma progenitura. Ele tinha uma bênção para uma genitura, porque Deus havia prometido isso para ele quando ele nasceu. E Deus fala isso lá em Gênesis 25, 23. Vamos lá. E o Senhor respondeu. Isso aqui foi para a mulher de Isaac. Ele fala: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço.
Esaú, desde quando ele nasceu, Deus já havia falado, Esaú servirá Jacó. Então a família sabia disso. Então por que eles não aceitaram isso? Por que então que eles tiveram que dar essa viravolta na história? Por que Esaú então teve que vender a sua primogenitura por um prato de lentilhas? Por que então que a mãe dele achou que ela precisava ajudar Jacó a enganar o seu próprio marido? Por quê? Escolhas erradas, simplesmente. Todos esses problemas poderiam ser conversados, poderiam ter sido organizados entre eles. Deus falou isso. Então nós precisamos abençoar Jacó, mas porém o coração deles estava cheio de ideologias e sentimentos errados. E por causa disso, eles fizeram suas escolhas erradas. E mesmo escolhendo errado, o que acontece? Eles tiveram que consertar algum dia. Eles tiveram que voltar para aquele local, aquele início, e conversar um com o outro. Porque as coisas não estavam funcionando da maneira certa e correta. E porque as pessoas nos machucam, nós então fazemos coisas erradas. E a decisão é que nós precisamos tomar. Você escolhe viver como filho de Deus ou escolhe vivendo, né, na dor do passado. Deus, ele tinha planos para Jacó, porém Jacó, ele precisava primeiro encontrar Deus. E quando nós encontramos Deus, nós passamos a enxergar os nossos problemas, né? Eu imagino que naquela noite, no Vale de Jaboque, na luta com Deus, eu imagino que isso foi uma luta contra ele mesmo. Mesmo que a Bíblia diz que ele estava lutando contra ele mesmo, contra um anjo, eu acredito que ele estava lutando contra ele mesmo. Por que ele estava lutando contra as suas memórias, contra o seu passado, contra a sua justificação? Eu imagino que ele estava lá diante do anjo falando, mas Deus, isso aconteceu, mas né, porque o meu pai gostava mais do meu irmão, não gostava muito de mim, e ele começou a lutar com o seu irmão, com si mesmo, com o Senhor. Mas enquanto ele lutava, daqui a pouco o anjo vira para ele e fala, qual é o seu nome? E essa é a pergunta que Deus está virando para você, fazendo para você hoje. Quem é você? Você é alguém que trapaceia ou você é um filho de Deus? E quando ele responde, ele cai em si. Ele fala, é isso mesmo. Eu tomei decisões erradas, eu enganei a mim mesmo e a minha família o tempo inteiro. E é nesse momento que o anjo vira para ele e fala, Deus tem um nome novo para você, e o seu nome será Israel. Mas nós precisamos, para ter isso, nós precisamos encarar os nossos pecados, nós precisamos parar de nos justificar e ficar escondendo atrás da religiosidade. Porque muitas das vezes o que nós viramos para Deus e dizemos, nós estamos na igreja agora. Estou na igreja agora, Senhor. Isso é no passado. Mas a pergunta é, você quer mais de Deus? Você quer entrar no nível mais aprofundado no seu relacionamento com Deus? Se é esse o teu desejo, você precisa conferir o teu coração, você precisa checar. Não fica feliz com aquilo que vocês têm, mas Deus tem mais para você, entenda isso. Deus quer que você cresça, Deus quer usar a sua vida, mas para que você seja usado por Ele, você precisa estar limpo, você precisa estar bem. Eu quero compartilhar uma história de uma mulher chamada Edith Eger. Ela é uma sobrevivente do Holocausto. No dia que ela chegou no campo de concentração com sua família, ela ainda era uma jovem e a sua família inteira ela foi enviada para o campo de concentração em Auschwitz. Mas assim que ela chegou naquele local, o seu pai e sua mãe foi mandado diretamente para as câmeras de gás. Eles foram mortos imediatamente. E depois de algumas horas lá no campo de concentração, eles perguntaram, cadê a minha mãe? E
E o guarda perguntou pra ele, e apontou pra fumaça e falou: tá ali, é a sua mãe. E foi ali que ela percebeu que eles tinham matado os seus pais. E ela descobriram que ela era uma bailarina. Ela tinha 16 anos de idade. Naquele dia ela foi chamada para dançar para o mesmo médico que matou os pais dela. E naquele dia ela fechou os seus olhos e falou: não, eu me recuso a dançar para esse homem, mas eu vou dançar como se eu estivesse na frente de um teatro, num lugar muito bom. E ela tomou uma escolha, ela fez uma escolha na vida dela, e durante toda a vida dela ela fez várias escolhas, e demorou muitos anos para ela sarar, né? E quando ela tinha 40 anos, nos seus 40, ela voltou para a faculdade. Ela morou nos Estados Unidos e se tornou uma psicóloga. E ela começou a escrever, e ela escreveu um livro sobre as suas experiências quando ela tinha 90 anos de idade. Hoje ela tem 96 anos de idade, ela ainda está viva. E ela ainda ensina sobre perdão. Deus curou a vida dela, mas o coração dela, mas demorou muito tempo. Mas uma coisa que ela fala, ela teve que voltar lá para o campo de concentrações, ela teve que perdoar todas as pessoas que cometeram erros contra ela e contra a família dela. Mas agora o coração dela está liberto e ela está ajudando muitas pessoas. E às vezes nós nos perguntamos: por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso encarar o meu passado? Por que eu preciso consertar as coisas na minha vida? Porque nós precisamos experimentar o melhor de Deus nas nossas vidas. E agora eu quero rapidamente mencionar alguns pontos, algumas áreas que nós precisamos às vezes cuidar, né, e preocupar com elas. Primeiro ponto: talvez você tenha problema com ansiedade. Você é muito preocupado. Isso é um pecado, tá? Porque Jesus disse: não andeis ansioso de coisa alguma, pois Ele cuida de nós. Está lá em Filipenses 4:6. Diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A Bíblia nos diz para que nós apresentemos os nossos pedidos para Deus e não ser ansioso por causa disso. Mas normalmente o que nós fazemos? Nós oramos diante de Deus e daqui a pouco nós pegamos o problema de novo para nós e nós vamos com ele para casa. Mas nós precisamos trabalhar com isso. E essa ansiedade, ela não agrada a Deus. Por que não agrada a Deus? Porque essa ansiedade, ela retira a paz do seu coração. Então a paz não existe no mesmo lugar juntamente com a ansiedade. Não tem como ter paz e ansiedade ao mesmo tempo. Isso é impossível. Então nós precisamos entender. Nós damos a ansiedade para Deus e temos que confiar que Ele vai cuidar de nós. Amém? E lembra, todas essas coisas que eu estou falando para você são decisões que nós precisamos tomar. Você precisa tomar essas decisões. Você não pode se apegar a isso. Como Jacó, ele teve que voltar para trás. Ele escolheu isso. Você então tem que escolher fazer as coisas diferentes. Não é somente orar, falar: Deus, muda essa situação, mas você mesmo não se posiciona para mudar. Você precisa fazer algo. Amém? Segundo ponto: raiva incontrolada. Falta de controle, falta de paciência, pessoa totalmente frustrada o tempo inteiro. Essas coisas não agradam a Deus. Essas coisas não vêm do Espírito Santo. Essas coisas vêm da nossa carne, tá? Lá em Efésios 4:26 e 27, né, na versão do mensagem, faz o seguinte: é o seguinte, vá em frente e fique com raiva. Você faz bem em ficar com raiva, mas não use a sua raiva como combustível para se vingar. E não fique com raiva. Não vá para a cama com raiva.
Não dê ao diabo esse tipo de posição na sua vida. Amém? Às vezes as coisas acontecem, nós temos raiva, mas o que a Bíblia diz? Não acumule isso na sua vida, não durma com isso na sua cabeça. Resolva o problema, conversa com a pessoa, não dê o diabo esse lugar, essa posição na sua vida. Amém? Terceiro ponto, amargura. Nós sentimos injustiçado e é um tipo de raiva contra Deus e os outros. Quando ficamos amargurados, não desfrutamos da graça de Deus. Então a amargura ela acontece quando você se sente que você foi tratado com alguém foi injusto com você. Você não foi tratado foi tratado injustamente. Em Hebreus 12:15 diz o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Eu quero ler a versão amplificada. Ela diz assim, exercite a paciência e esteja atento para procurar uns após os outros, para ver que ninguém se afaste e fale nem assegurar a graça de Deus. Se afaste e fale em assegurar a graça de Deus, seu favor imerecido e bênção espiritual, a fim de que nenhuma raiz de ressentimento, rancor, amargura ou ódio dispara e cause problemas e amargo tormento, e muitos se contaminam e se contaminam. Nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, porque a amargura ela pode brotar, ela pode se tornar uma raiz na sua vida. Daqui a pouco você se torna um escravo daquela amargura e aquilo gera uma dificuldade de você relacionar com os outros. E isso também não é bom para o seu relacionamento com Deus. A outra coisa, ponto 4, é a tristeza ou a falta de fé ou a perca de esperanças crescer na sua vida. A Bíblia diz em Salmo 42, verso 5: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, Salvador e meu Deus. Às vezes nós vamos encarar situações, às vezes nós vamos ter problemas e às vezes vamos ficar tristes, mas se isso tem tomado controle da sua vida e você não tem mais esperança e você não quer conversar com ninguém, você precisa dar uma chacoalhada em você mesmo. Você precisa se perguntar: por que eu estou assim? Você precisa se levantar, conversa com alguém, liga para alguém e fala: me ajuda, ora por mim. Não fica nesse lugar de tristeza, não fica nesse lugar de aprisionamento, porque isso mostra falta de fé e perca de esperança. Quinto ponto, a inveja. Você nunca está feliz com o que você tem, você é descontente. Inveja, normalmente ela vem acompanhada do orgulho, egoísmo e cobiça. Temos que aprender a estar sempre contentes e agradecidos com aquilo que temos. E um coração cheio de paz dá vida para o corpo. Mas a inveja apodrece os ossos. Entendeu? Se você vive comparando você mesmo com outros, ou se você sempre fica falando: nossa, olha a casa do outro, e a minha casa é tão pequenininha, ele tem isso, mas eu não tenho aquilo, ela tem isso, mas ele tem um carro, mas eu não tenho um carro, eu tenho que andar. Se você vive nessa comparação, de comparar você com os outros, você está dando lugar para inveja. E o que a inveja faz? Ela apodrece os ossos. Então não permita que isso cresça na sua vida. Em sexto lugar, o medo. Isso nos leva a um lugar de desobediência a Deus. Isso nos paralisa. Medo, porque não conseguimos, porque medo nos leva a não confiar em Deus, e é contrário da fé. E porque quando nós temos medo, nós não temos confiança naquilo que Deus falou. Talvez Deus está falando para você: ora pela aquela pessoa.
E você fala, nossa Deus, mas se eu orar, o que essa pessoa vai falar? Às vezes Deus está falando, abençoa isso para aquela pessoa, dá isso para aquele outro, mas aí você fala, não Deus, mas aí se eu for, o que vai acontecer? Eu lembro que uma vez lá no Brasil, eu recebi uma carta da igreja da minha casa e eles me pediram para mim ir visitar uma mulher perto de casa. E eu fiquei apreensiva de ir lá visitar essa pessoa, porque eu fiquei com medo. Eu falei, nossa, será que ela vai atender? Quando eu bater na porta, será que ela vai atender? Mas daqui a pouco eu fiquei muito tempo assim. Depois eu acabei obedecendo, fui lá, visitei aquela mulher. Ela me aceitou lá na casa dela, nós começamos um discipulado. E hoje essa mulher é uma pastora na igreja. O nome dela é Ângela. Ela veio aqui nos visitar alguns anos atrás. Ela é uma pessoa muito maravilhosa. Mas imagine se eu tivesse ficado com medo no meu coração. E se eu tivesse resolvido nunca ter ido para casa dela, nós não teríamos um pastor na igreja. Hoje ela e o seu marido estão cuidando de uma igreja lá no Brasil. Imagina se eu tivesse deixado o medo tomar conta. Ela nunca estaria na igreja. Talvez ela estaria na sua casa, divorciada, com a vida totalmente destruída. Mas Deus usou a minha vida para operar um milagre na vida deles, porque eu consegui decidir obedecer aquilo que Ele tinha colocado para mim. Em 7º lugar, preguiça. Quando somos negligentes e não assumimos nossas responsabilidades, somos egoístas e só pensamos em nós mesmos. Provérbios 24, 30, 31 diz o seguinte: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Pois que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedra estavam em ruínas. Ao contemplar aquilo, fiquei pensando. Olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braço cruzado para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Você quer ser pobre? Então seja preguiçoso. Se você quer ser rico, trabalhe duro. É o que a Bíblia diz. E preguiça é um pecado, né? E nós precisamos pedir para que Deus nos perdoe quando nós somos preguiçosos. 8. Orgulho é a base de todos os pecados. Quando nós auto-adoramos, quando nós achamos que somos bons demais e até melhor que Deus. Isso aconteceu com Satanás. Provérbios 16, 18 diz o seguinte: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Então nós precisamos sempre sondar o nosso coração e descobrir se tem orgulho dentro do nosso coração. Então eu vou ler essa lista de novo rapidamente. Fala comigo: ansiedade, raiva incontrolada, amargura, tristeza, inveja, medo, preguiça e orgulho. Eu falei aqui só alguns. Se nós formos começar a sondar o nosso coração, provavelmente vamos descobrir e encontrar outras coisas. Eu acredito que o Espírito Santo vai te mostrar aquilo que você precisa trabalhar na sua vida. Jacó teve que deixar todos os seus pecados aos pés do Senhor. Teve que se humilhar. Só depois que ele fez isso, só então ele foi abençoado e recebeu um novo nome e uma nova identidade. A partir dessa experiência com o Senhor, ele pôde encarar o seu irmão e a sua família. E você pode ler lá depois todo o capítulo inteiro. Então ele volta para casa e ele encontra o seu irmão. E a Bíblia diz em Gênesis 33, 4. E ele fala assim: então Esaú
correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou. E choraram. Foi um encontro muito lindo. Antes eles eram inimigos, mas agora eles são irmãos de verdade. E se você continuar a ler, você vai ver que ele pôde então ajudar seu povo a se santificar, tirar os deuses do meio deles. E aí veio a vitória, veio a adoração na vida deles. Daí, depois desse período, eles tiveram que ir para uma batalha e Jacó entendeu que eles precisavam tirar o pecado da vida deles. E ele entendeu isso na própria vida dele e acabou fazendo isso com o clã inteiro dele, da família inteira dele. Vamos ler Gênesis 35, 3 ao 5. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhe prendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Então, porque houve arrependimento, porque houve uma mudança de comportamento, o que aconteceu? A bênção de Deus veio sobre eles e eles foram abençoados. E é por isso que é muito importante que nós nos arrependemos, que nós checamos o nosso coração, sondemos o nosso coração. Eu caminho com Deus por muitos anos e eu mesmo preciso sondar o meu coração todos os dias. Até mesmo o pastor Márcio, ele precisa sondar o seu coração todos os dias. Todos os dias nós precisamos ir para a cruz, nos humilhar, todos os dias. Por quê? Porque Deus ainda assim quer que nós crescemos, ainda assim Ele quer que nós o conhecemos mais profundamente. E para isso nós precisamos ter a capacidade de caminhar de uma maneira correta. E para concluir, eu quero dizer que a libertação vem com arrependimento de pecado. Isso não é um ato de uma vez só. Nós precisamos viver um ato de arrependimento. Tem coisas nas nossas vidas que aparentemente não parecem tão ruins, mas ao momento que nós começamos a chegar mais perto da palavra de Deus, mais perto de Deus, da luz de Deus, nós começamos a perceber que essas coisas na verdade têm muito peso e precisamos arrepender disso. Se nós não conseguirmos lidar com as pessoas e somos como Jacó, que vivemos fugindo de nossos irmãos e irmãs, das nossas reuniões de célula, temos um problema a resolver e precisamos, isso é um pecado. O nosso pai, ele quer ter um relacionamento bom conosco, mas ele não aceita sujeira, ele não aceita coisa mal feita, mas ele quer nos transformar de glória em glória. Amém? Vamos ficar de pé. Gostaria que vocês começassem a analisar o coração de vocês, sondar o coração de vocês. Deus tem um alvo, e o alvo de Deus é nos usar como testemunhas dele aqui nessa terra. Ele quer usar Ele quer usar você para ser embaixadores do reino dos céus. E para isso nós precisamos ter a mente de Cristo. A Bíblia nos diz: todo aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Então você fez um compromisso com Deus. Um dia você pediu para ser batizado. Um dia você entrou nesse compromisso de andar com Ele. Mas a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: quem é você hoje? Você ainda é um Jacó? Você ainda anda como Jacó? Ou você se sente como Israel, como um filho de Deus? Você se sente como um filho de Deus? Você se sente totalmente conectados com Ele? Você consegue escutar a voz de Deus? Você consegue escutar aquilo que Ele está falando? Ou, ainda que você é batizado, você ainda se sente Deus muito longe de você? Se você sente que Deus não está perto de você, então algo está errado.
Você precisa sondar o seu coração. Eu gostaria que nesse momento você pudesse fechar os seus olhos e pudesse analisar o seu coração, sondar o teu coração nesse momento e pergunta para você mesmo: há alguma área na sua vida que você precisa corrigir? E o seu passado, ele precisa ter somente uma função na sua vida. Isso é, ele precisa ser um testemunho de como Deus te libertou. Se você não pode contar o seu passado para alguém, é porque o Satanás ainda tem você naquele lugar. Se você não pode contar o seu passado para alguém, é porque Satanás ainda tem você naquele lugar. Você está preso. O dia que você confessar os seus pecados, você será liberto. E você não mais terá vergonha de contar os seus passados. Se ainda dói quando você conversa do seu passado, se você ainda sente dor, se ainda sente raiva, se ainda há dificuldade, significa que você tem necessidade de cura. Então, por favor, peça a Deus agora e fala: Deus, cura o meu coração, perdoa o meu pecado, confessa esse pecado pelo nome. Assim como Jacó teve que fazer, ele teve que lutar. Não fica conformado da maneira que você está. Se você percebeu algo, comece a gritar diante de Deus. Não fica parado, não fica preso num passado ruim. Gasta tempo essa semana para estar diante de Deus. Deixa que Ele mostre a sujeira e também permita que Ele venha e limpe a sujeira. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, Ele joga isso no mar do esquecimento. E Ele não se lembra mais disso. Ele não mais te culpa. Se você sente culpa, isso significa que talvez Satanás, ele está continuamente te lembrando dessas coisas. Mas se você confessou, se você tratou disso, Deus, Ele te perdoa e Ele não te culpa mais. O único que gosta de te culpar é o Satanás. E às vezes nós mesmos. Deus, Jesus, Ele é o nosso bom pastor. Então não viva como alguém que perdeu, alguém que passou muita dificuldade. Não, você é um filho de Deus. Você é tudo aquilo que Deus disse que você é. Eu gostaria de orar por você.